morada do Todo-Poderoso, que nos guarda e nos cura e alegra o nosso coração. Tá? Vou orar mais uma vez. Pai, que a Tua presença, ó Deus, se manifeste com o Teu Espírito Santo ministrando a nossa vida, Pai. Fala, Senhor Deus, fala através dessas palavras, da ministração, que o Teu Santo Espírito conduza e toque cada coração, alcance cada coração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor sobre todas as coisas. Hoje, um pouquinho de tarde, eu cheguei estava pensando em alguma coisa na administração e perguntei para a Priscila, né? Desde quando a gente entende que é uma vida abundante no Senhor? E ela até me respondeu, eu sei desde 93, se não me engano, né? Através de um congresso que teve o título, inclusive o tema era Vida com Vida, é uma música muito impactante que até hoje a gente canta. E desde aquela época isso moveu o coração dela, eu sei que move até hoje. É uma coisa que ela sempre buscou, sempre tem buscado, sempre tem falado comigo, sempre tem me cobrado, né, de querer e buscar e de saber que existe uma vida abundante na palavra de Deus. Eu também pensei durante muito tempo sobre essa questão da vida abundante, da vida que há na palavra de Deus, né? Quando eu lia, por exemplo, 1 Coríntios 2, 9 a 10, um versículo famoso, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu ficava pensando, né, quando é essa promessa? Se é para agora, se é o céu, né? Embora algumas pessoas, ministérios, cantassem isso, né, no sentido de ser para a nossa vida agora, e até algumas ministrações, né, falavam sobre isso, ainda havia no meu coração um pouco de dúvida, de saber exatamente, né? Só que isso nunca se encaixou exatamente no que eu sentia e no que eu lia na palavra, no que eu sentia que Deus queria para a minha vida e também no que algumas particularidades da palavra que eu já estava conhecendo traziam para mim, né? Quando eu leio, por exemplo, Abacuque 3,19, diz que ele nos faz andar em lugares altos. Isso não, né, os lugares altos não bate muito com média, com mediocridade, né, se estamos falando de vida abundante. Isso não encaixava muito com o que algumas pessoas criam, né? Alguma parte até de pessoas da igreja criam que não, isso não é agora, isso é depois, né? Então era assim, quando a gente ora, por exemplo, o Pai Nosso, o Pai Nosso, a gente ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bem, o reino de Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é extremamente abundante e rico, não falta nada. Se estamos orando, dizendo, venha o teu reino, esse é o modelo, não, é o princípio que Jesus nos deu na oração, né? Pai Nosso, seja feita a tua vontade, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, certamente. É um reino pleno em alegria, pleno em paz, pleno em saúde, pleno em prosperidade, pleno em amor, pleno em tudo, é uma abundância completa. Então essas coisas me remetiam a uma vida abundante também aqui, enquanto do momento da minha conversão em diante, que não é automática, né? Mais para frente eu vou falar isso, a gente não entra diretamente nessa vida abundante, mas é uma vida que está registrada na palavra. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente diz isso, e até quer ou gostaria de querer essas coisas, né?
Aí entra a nossa fé e o nosso coração. Mas é claro que o grande fundamento da vida abundante, o grande princípio da vida abundante, vem em João 10,10. Quando Jesus revela ali o ponto-chave, como o minha neném gosta de dizer, o projeto original. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essas são palavras de Jesus. Jesus falou, está falado. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em plenitude, em algumas versões, vida plenamente, vida com vida, e vida melhor e mais rica que qualquer outra que tenham sonhado. É a versão da Bíblia Mensagem. Então essa é a vida que Jesus está dizendo que Ele deixou para que a gente tivesse acesso, né? Mas essa vida é aqui, também nos remete a pensar, né? Essa vida em abundância é aqui ou é no céu? No céu vai ser tudo em abundância, não tem essa, né? Nessa mesma passagem a gente tem a resposta para esse questionamento. Nessa mesma passagem, esse versículo na verdade já é uma resposta ao que Jesus está ministrando a algumas pessoas ali. Ele vai dizer lá, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida. Bem, se o ladrão vem roubar, o ladrão só pode roubar aqui, enquanto estamos aqui. No céu não vai ter ladrão para roubar. No céu não tem ladrão para roubar. Quando a gente estiver no céu, o ladrão já vai estar preso, sofrendo. Acabou a história dele. A gente já vai estar plenamente satisfeito. Então, isso nos remete a entender que essa vida abundante é aqui. Ela pode ser roubada por um ladrão neste momento, enquanto vivemos a nossa conversão até a volta de Cristo. E esse é o fundamento da vida abundante, e ela se testifica que ela é acessível, nós temos acesso e direito a ela através de Jesus Cristo, quando entregamos a nossa vida a Ele, né? Então essa é a vida abundante, né? A gente pode ver claramente na palavra que é essa vida abundante em Jesus Cristo, e nós temos direito, temos acesso, né? Eu diria até que é uma vida extraordinária, né? É um termo mal usado pelo coaching, né? Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, mas é uma vida plena, a gente não consegue nem expressar assim. Quando a gente vê na palavra, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês vão ver que é uma vida que nos confronta muito, né? Por exemplo, em Efésios 3, 9 a 11, diz assim, minha tarefa, Paulo está dizendo, minha tarefa é deixar claro que Deus criou o que Deus, que criou tudo isto originalmente, está fazendo durante todo o tempo. Através dos seguidores de Jesus como vocês, que se reúnem em igrejas, este plano extraordinário de Deus está se tornando conhecido e sendo falado até entre os anjos. Paulo está dizendo aos Efésios que é um plano de Deus extraordinário que a igreja executa. Os seguidores de Jesus que se reúnem em igreja. Ele diz claramente isso em Efésios 3,9. Quer dizer, Deus tem um plano extraordinário, como diz aqui. Em outras versões, é um plano de muita sabedoria, etc. Né? Então, quem executa esse plano extraordinário é uma igreja. É a igreja que executa. A igreja, para executar um plano extraordinário, ela tem que ter a mentalidade de Cristo, que é uma mentalidade abundante, uma mentalidade perfeita, né, completa em si, uma mentalidade extraordinária. Essa igreja somos eu e você. Essa igreja que executa o plano extraordinário de Deus somos eu e você. Então a vida abundante que Jesus nos fala em João 10,10, ela nos é dada para que a gente viva essa vida abundante cumprindo o plano do Senhor, o plano extraordinário, como diz em Efésios, não são palavras minhas, né? Nós temos acesso a isso para executar esse plano e para viver nesse plano, que é o plano de Deus, um plano eterno, né? Da multiforme sabedoria de Deus sobre nossas vidas. Então eu queria que você gravasse isso no seu coração.
você tem acesso a uma vida abundante no Senhor. Jesus falou isso, está muito claro isso na palavra, você não tenha dúvida. Não pense como boa parte da igreja pensava e ainda pensa, que você se converte, depois espera a volta de Cristo, o arrebatamento, enquanto isso você vai dando o seu jeitinho. Não, existe uma vida abundante para se viver da sua conversão em diante. Essa vida abundante vai refletir Jesus Cristo em sua vida. E esse faz parte do plano de Deus, que você seja a imagem e semelhança dele. Essa é um reflexo da sua vida abundante, né? Então é isso. Quero que você grave que você tem acesso a essa vida abundante, né? Antes de eu me aprofundar nessa questão, eu queria ajustar até um conceito que eu falei do coach, e na outra pregação também falei do coach, né? Agora, depois que eu li um livro de coach, eu tenho que bater no coach agora. Porque há algumas divergências em relação ao conceito. O extraordinário de Deus, o abundante de Deus, do reino, é diferente do abundante do mundo. Por quê? Porque os nossos valores, os nossos princípios, eles vêm da palavra e são diferentes, né? A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então, dentro dos valores do mundo, melhor dar do que receber. Isso confronta a abundância do mundo, né? O valor do reino é servir. Jesus foi servo, ele serviu, deixou isso como exemplo. Isaías diz que ele é o servo sofredor, né? Outro valor do reino, aquele que quer ser primeiro, que seja o último. Isso confronta muito livro de liderança, né? Muito livro de coaching. Então os valores, é bom que a gente ajuste isso, os valores que vão nos remeter a uma vida abundante não são os valores da vida abundante no mundo, porque senão você vai achar, né, que somente quando você conhecer o mundo todo você tem vida abundante, né? Há coisas diferentes, né? A vida em Cristo ela é diferente, ela é muito mais rica inclusive que isso, muito mais abundante, rica e alegre que isso, né? Então esse é um ajuste que a gente precisa fazer de conceitos, né? E com relação à vida abundante, por exemplo, você pode se questionar, como eu também já me questionei, sobre o pecado, né? Sobre o pecado, por exemplo, dizendo, Adão pecou, nós pecamos, somos pecadores, tal, e tudo bem, Jesus veio, tem a graça, né? Só que Romanos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus não somente desfez, recuperou, né, o que Adão tinha perdido, a autoridade que ele perdeu, né, nos dando vida, como nos deu potencial para viver aquela vida que ele diz lá. Senão seria impossível. Sem ele nos dar a condição, ele não poderíamos viver o que ele falou em João 10,10, vim para que tenham vida e vida em abundância. Como é que eu faço isso? Deus nos dá acesso, a gente vai ver isso mais para frente aqui, né? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tá? Então, que você não pense que porque nós somos pecadores e tal, nascemos. Não. A graça, a morte de Cristo rompeu, né? Ela acabou com a autoridade do pecado, sobre as nossas vidas, né? O grande problema que eu diria quanto a isso é que uma coisa é o plano de Deus, nós falamos ali em Efésios, outra coisa é a execução do plano de Deus que é feito por nós, a igreja, né? Infelizmente essas coisas não são a mesma coisa, né? Há o plano e a execução que é feita por nós. Por quê? Por que há falhas nisso? Porque a gente tem um inimigo. Nós temos um inimigo, Satanás. Ele tem influência no mundo, ele tem influência nos sistemas do mundo, ele tem influência nas mentes do mundo, tem influência sobre religiões, sobre muitas coisas, né? E ele é muito astuto, e a igreja errou durante muito tempo. Eu vivi boa parte da igreja, de uma época da igreja que a igreja falava muito nisso, né?
focava muito nas questões comportamentais, por exemplo, como beber álcool, beber bebida alcoólica, adultério, mentira e pornografia e álcool. A igreja frisava muito nisso, nas questões de comportamento. Se é pecado, isso é errado, se te afasta, te leva para o inferno, está certo. Só que o diabo é muito mais astuto. O diabo tem sido muito mais astuto, desviando nossa atenção, nos distraindo de essências da verdade da palavra de Deus. Ele tem nos distraído de quem nós somos em Deus, de quem eu sou em Deus, de quem você é em Deus, e com isso do que nós podemos fazer em Deus. Ele tem desvirtuado, né? Tem nos, não desvirtuado, mas tem nos distraído da nossa verdadeira identidade no Senhor. A gente estabelecer essa presença do Senhor, que ratifica a nossa identidade em Deus, é de suma importância, porque sabendo a nossa identidade em Cristo, nós saberemos qual o plano do Senhor para nossas vidas, e com isso vamos ter a vida que o Senhor quer que vivamos, né? Você lembra na tentação de Cristo, né? O Espírito o leva ao deserto e ele é tentado ali pelo inimigo. O que acontece? Há 3 cenários ali, né? 3 momentos que o diabo vai tentar ao Senhor, e ele começa sempre com a mesma questão: se tu és o Filho de Deus. Aí depois vai, se tu és o Filho de Deus. Depois ele leva lá no pináculo: se tu és o Filho de Deus. Ele quer botar em xeque, um questionamento no coração do Senhor, na mente, sei lá qual era a ideia dele ali, a identidade do Senhor, de Jesus. Esse era o ponto ali. Jesus, ele poderia multiplicar o pão, fazer a pedra, chamar os anjos, tudo isso podia fazer. Mas essa não era a questão, não era o poder. Era a identidade do Senhor. Se tu és o Filho. Só que o que acontece? Jesus antes tinha sido batizado, inclusive no capítulo antes, em alguns evangelhos, Jesus tinha sido batizado. Quando ele sai das águas, vem o Espírito Santo em forma de pomba e ele ouve a voz de Deus. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então ele ouviu aquela voz e estabeleceu ali mais ainda, né, a identidade do Senhor. Cara, meu pai veio aqui, falou comigo, meu pai anda comigo, nunca me deixou, e agora eu estou aqui no batismo, ele vai e se expressa dessa maneira. Jesus não tinha dúvida nenhuma, e não dá a mínima bola para o diabo. Fala: vai, Satanás, porque está escrito, sai daqui, tu é um derrotado, como sempre. Então, vê como o diabo é astuto, né, ao tentar nos enganar em relação à nossa identidade. Porque sabendo que nós somos em Cristo, nós vamos ter plenamente estabelecida a vontade dele, vamos fazer as obras que devemos fazer, obras maiores, né? Como ele deixou, obras maiores farão. Foi isso que Cristo disse, né? Nós vamos fazer obras maiores. Então, essa é a importância da identidade mesmo nossa em Cristo, né? Que a gente busque isso, que a gente entenda como isso é fundamental, né? E por sermos tão enganados, né, em relação à nossa identidade, a nos perdermos na nossa identidade de Cristo, a gente tem, como eu vou dizer, vivido aquém, por exemplo, dos cristãos da igreja primitiva, né? A nossa vida, em comparação aos cristãos da igreja primitiva, ela é muito aquém, vamos dizer assim, né? É um contraste, né? Na igreja primitiva, por exemplo, em termos, né, a igreja primitiva, aqueles cristãos, eles tinham dificuldade de fazer as pessoas entenderem que eles não eram super-heróis. Eles tinham dificuldade
de fazer as pessoas entenderem que eles não eram deuses. Que eles não eram deuses. Vou ler aqui uns tópicos para você. Em Atos 10, 26, Cornélio, que é um oficial do exército mais poderoso do mundo na época, se prostra diante de Pedro para o adorar. Aí Pedro fala, não, cara, levanta porque eu sou homem como você. Né? Em Atos 14, Paulo, se não me engano, está em lista, cura um paralítico de nascença. Paulo vai lá e cura o paralítico. A multidão, quando vê aquilo, fala, os deuses desceram até nós. São os deuses, cara, vamos adorar esses caras. E eles vão em alguns lugares lá, a multidão pega um monte de coisa para fazer sacrifícios para eles, para Paulo e Barnabé, quer sacrificar. Eles falam, não, cara, nada disso, para com isso. Então os feitos deles, o pessoal pensava que eles eram deuses, super-heróis, vamos dizer assim. Né? Qual o feito que você tem feito com a sua vida cristã? Que o pessoal, cara, esse cara é Deus mesmo, parece Deus, tem poder nele. Né? Em Atos 28, passagem conhecida, a serpente pica lá o braço de Paulo, ele sacode lá na fogueira, vai, o pessoal fica olhando, fica esperando ele morrer, que ele vai inchar, que vai acontecer alguma coisa com ele. Passa o tempo, não acontece nada, o que eles falam? Ele é um Deus, ele é um Deus. Então há essa manifestação de poder e de feitos extraordinários que impactavam as multidões, as pessoas que estavam vendo a igreja primitiva. Havia poder sobre eles, havia um poder sobre eles, vou falar isso mais para frente, um poder sobre eles que os capacitavam a ter isso. A igreja primitiva, ela era tida em autoestima. Os cristãos eram tidos em alta estima. Em Atos 5:13 diz: o povo lhes tributava grande admiração. O povo tinha grande conceito pelos cristãos, pela igreja da época. Isso nos confronta um pouco, porque hoje, infelizmente, a igreja é mal falada, os cristãos, né, de maneira geral, nem sempre são bem vistos. A gente perdeu muito, em relação à igreja primitiva, perdemos muito ainda. Não que a gente possa viver de uma maneira que expresse, que a nossa geração, nosso tempo, a gente possa viver de uma maneira que expresse essa realidade do Senhor, essa vivência do Senhor, o poder do Senhor nas nossas vidas, né? Para que a gente recupere essa estima, esse respeito pela igreja e pelo nome do Senhor principalmente, para que ele seja manifesto em nossas vidas e em nossas igrejas, né? Agora, voltando à vida abundante, como é que podemos fazer isso? Como é que podemos ter essa vida abundante, que vai impactar as pessoas, vai impactar a sociedade, como é essa vida que Deus tem para nós? É isso que eu queria trazer para você, os dois fundamentos, né, que eu creio que são, pelo menos para a minha vida, eu quero compartilhar isso com você, são fundamentais para mudar mentalidades em mim, né, em relação à palavra, em relação a crer naquilo que o Senhor tem para a nossa vida e como viver a palavra do Senhor. O primeiro ponto que eu queria deixar claro para você quanto à questão da vida abundante, que se você não tiver, não crer, fica difícil acessar, é um simples: Deus te ama. Deus te ama. Você é amado pelo Pai. Esse é o primeiro princípio que eu quero deixar para você. O amor de Deus, ele é infinito, ele é ousado, ele é imenso, ele é maravilhoso por mim, por você, ele é incrível. Todos nós sabemos disso, cantamos isso. O amor do Senhor é incondicional, inclusive. Ele nos ama e pronto. Não tem nada que você possa fazer mais para Deus te amar mais, não tem. E não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos, também não tem. Você vai pecar, e Deus vai
vai te amar abundantemente como Ele já nos ama, né? Isso parece simples e parece óbvio, mas você repara bem que quando a gente entra em crises, todos os nossos pensamentos, a maioria deles, pelo menos, pensamento, questionamento, aquilo que a gente está sem falar, mas está borbulhando no nosso coração, na nossa mente, geralmente tende a duvidar desse amor do Senhor. Ah, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Ah, Senhor, por que agora? Por que isso? Por que aquilo? Quanto tempo vai durar? Né? Essas coisas, elas estão rodeando assim, porque qualquer rejeição, qualquer coisa que pareça uma rejeição do Senhor nos remete a isso. Ela tenta meio que confrontar pela nossa natureza a presença do Senhor e o amor do Senhor em nossa vida, né? Só que Romanos 5:8, né? Romanos 5:8 diz: mas Deus nos prova. Acho que ele nem precisava provar, mas ele nos prova. Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus nos prova o seu amor, né? O seu grande amor, um amor imenso, infinito. Deus é amor. Amor é a essência de Deus. Ele não seria Deus sem amor. É a essência de Deus. Deus não sente. O amor, ele é. A palavra diz que Deus é amor. Então esse amor, ele está expresso em toda a palavra, por você, por mim, abundantemente. Deus nos ama, quer que nos sintamos amados, quer que nos sintamos pertos, acolhidos por Ele. Né? Muitos dos problemas que temos na humanidade, na nossa vida, nas igrejas, são por falta de amor, são pessoas que não foram amadas, pessoas que não se sentiram amadas, não são amadas, né? Isso, né, causa vários problemas e principalmente muitas dessas pessoas, principalmente fora das igrejas, pelo menos a maioria não sabe bem que Deus as ama. Ela não ouviu, né? Eu já li testemunhos de pessoas que falaram: um dia eu ouvi que Deus me ama, aquilo mudou a minha vida. Né? Quer dizer, o amor, ainda mais o amor de Deus, ele muda nossas vidas, né? O amor de uma mulher no casamento, tal, muda o marido, faz ele se corrigir, faz ele andar direito. Imagina o amor de Deus em nossas vidas. Então estabelece essa verdade na sua vida, no seu coração, né? É uma verdade absoluta. Deus te ama. Sem esse princípio, você vai ficar rateando, vai ficar tendo uma vida na média para medíocre, vai tirar 5, 4, tem hora que vai ficar em recuperação. A partir do momento que a gente, né, quer estabelecer Deus me ama, Ele me ama. Quando eu estou bem, Ele me ama. Eu estou mal agora, mas Ele me ama. A gente consegue avançar na nossa caminhada com o Senhor. Um segundo ponto que eu queria falar nessa noite, que é fundamental na nossa caminhada para uma vida abundante no Senhor, é agradar a Deus. O primeiro seria que Deus nos ama. O segundo, que nós agrademos a Deus. Como é que é agradar a Deus? Será que eu posso agradar a Deus? Eu consigo? Né? Como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Né? Nós, na verdade, somos responsáveis pelo quanto, né, Deus está satisfeito com a gente. Né? Eu conheço existe uma ilustração, né? Não é bem uma ilustração, foi uma conversa que teve no pastor com os filhos, e ele falou para os filhos dele na mesa: filho, há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda e nos cura e alegra o nosso coração. Então, existe uma responsabilidade em nós.
responsabilidade é nossa em Deus estar satisfeito com a nossa vida. Ele nos ama incondicionalmente. Estar satisfeito conosco depende da nossa vida com Ele, né? 2 Coríntios 5, 9, por exemplo, diz, Paulo também está dizendo, por isso temos o propósito de lhe agradar. O propósito de lhe agradar. Propósito remete à intenção, à missão, a plano, a desejo, né? Então, há esse desejo. Ele está falando que eu tenho desejo de agradar. Não é uma coisa que passa além na mente de Paulo, né? E esse agradar, né, na palavra, estava pesquisando hoje, ele significa, na verdade, nessa passagem, é mais ainda, é agradar muito. Ele tem o desejo de agradar muito. Quer dizer, não é uma coisa de média. Repara que essas verdades, pequenas verdades, vão se somando, né? É um agradar muito, ter uma ótima relação com o Senhor, que remete a uma vida abundante no Senhor, né? A Bíblia, inclusive a Bíblia Mensagem, diz, agradar a Deus alegremente é o principal. Quer dizer, é uma motivação principal em agradar ao Senhor, em viver para Ele, em andar, né, buscando satisfazer o coração do Senhor. E isso nos causa, quando vivemos isso, nós temos uma alegria abundante, né? Quando vivemos nesse intento de agradar ao Senhor, e também temos uma realização plena em nossa vida, né? Porque a alegria, ela é fruto do nosso amor pelo Senhor. Nossa adoração é fruto do nosso amor pelo Senhor. O nosso amor veio do amor dele, do amor que ele derramou em nossos corações, e por isso o adoramos, e por isso buscamos, né? Por isso queremos alegrar ao coração do Senhor. O amor sempre vem de Deus. O amor que sentimos por ele foi derramado em nossos corações, como diz a palavra, né? E temos uma realização também no Senhor. Temos a realização de alcançar as bênçãos, temos realização de alcançar as promessas, vivemos, né, toda essa movimentação, vamos dizer assim, do reino sobre as nossas vidas, né? São recompensas, na verdade, como diz Paulo. A palavra recompensa, ela é um pouco falada nas igrejas, embora tenha muito na Bíblia, né? Que às vezes parece uma questão até egoísta, né? O querer fazer para ser recompensado. Só que essa motivação da recompensa é exatamente, né, esse fruto do agradar a Deus, a recompensa ser fruto do agradar a Deus, é exatamente o que Paulo nos diz. Isso que eu achei muito interessante, quando ele nos exorta a agradar ao Senhor, né? Nessa mesma passagem, ele vai falar isso, quando a gente está lendo 2 Coríntios 5, né, que foi que eu li, exatamente. Me perdi aqui. Então, está falando da recompensa, perdão. Então, existe essa dificuldade em entender a recompensa, né? Nessa passagem, Paulo está falando para a igreja, né? Vou me aprofundar um pouco nessa questão, porque ela é importante. Ele diz antes, né? Preferimos deixar o corpo e habitar com Cristo. Só quem habita com... Mas, versículos anteriores ele aprofunda mais, mas é uma passagem... Logo o versículo anterior ele diz habitar em Cristo, né? Só quem habita em Cristo é o salvo. Ele está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para salvos. Isso remete, nesse versículo, nos faz entender que são recompensas eternas. É o galardão. É o galardão. Ele está dizendo que é um galardão que nós estabelecemos, que nós vamos alcançar. Por quê? A gente é aconselhado a agradar
a Ele, porque vamos ser julgados, né, diante do tribunal do Senhor e receberemos conforme aquilo que vivemos. Agora eu não estou com o versículo aqui, só anotei a referência, 2 Coríntios 5, 9 e 10. Nós vamos ser julgados e receberemos aquilo que vivemos. Na linguagem de hoje, diz, cada um vai receber o que merece. Quer dizer, esse é o conselho de Paulo. Paulo fala assim, olha só, você vai estar diante do tribunal de Cristo. Então, viva a sua vida correta, certinha, que você vai receber conforme você viveu. Ele está escrevendo para salvos, está escrevendo para a igreja, para pessoas que iriam habitar com Cristo. Ele falou isso antes. Então isso nos faz entender que são verdades, né, que são recompensas eternas. É o chamado galardão. Isso pode parecer estranho, é até meio assustador, né? Mas em toda a palavra a gente vê isso, o nosso modo de vida sendo levado à presença do Senhor. Aqui está o versículo aqui. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Se você ler assim, você pode ficar na dúvida, é o crente ou não crente, mas antes, né, nos versículos antes, ele deixa claro que ele está falando para a igreja e que essa é uma recompensa para os salvos. Essa é uma medida, obrigado, essa é uma medida para os salvos. E como eu falei, a linguagem de hoje diz assim, cada um vai receber o que merece, conforme viveu, conforme estabeleceu a sua vida aqui na terra, né? E a gente pode ver essa questão, né, bem amarrada na palavra de Deus, dos planos, da vida e da recompensa. No Salmo 139, 16, diz: antes que eu nascesse, todos os dias da minha vida foram registrados no teu livro. Efésios 2, 10 diz: pois somos feituras dele, nascidos em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Repara que antes que eu nascesse, registrou os livros, registrou a minha vida no livro. Já no Novo Testamento diz que nós somos feituras de Cristo para que andássemos em boas obras que Deus preparou de antemão. Essas boas obras não são para a gente ser salvo. Essas boas obras são porque nós somos salvos. Deus opera essas boas obras em nós. Elas são frutos da graça do Senhor em nossas vidas. Nós não devemos desejar. Nós temos que andar. É um mandamento ali que tem na palavra. Nós temos que andar nessas boas obras, né? E Deus, ele opera isso em nós. Nós somos cooperadores em Cristo, como diz 1 Coríntios 3. Nós buscamos no Senhor esses alvos em oração, na nossa vida devocional, na nossa leitura bíblica, na adoração, né? E nós recebemos essa orientação pelo Espírito Santo de Deus e cumprimos isso. Veja como é que é importante essa busca e o conhecimento da vontade de Deus na nossa vida. Colossenses 1, 9 a 10, na linguagem de hoje, diz o seguinte: pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, quer dizer, cheios do conhecimento da vontade, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Quer dizer, é possível. Paulo está dizendo que é possível viver plenamente e agradando e para agradar o Senhor. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também conhecer a Deus cada vez mais. Esse é Colossenses 1, de 9 a 10. Ou seja, conhecer a vontade de Deus, ela é fundamental. Ela é fundamental, ela é parte, né,
dessa busca que nós temos que ter. Só conhecer não é o completo. Nós temos que conhecer e buscar fazer essa vontade do Senhor. Não é só a teoria. A vida abundante, a vida cristã, ela é uma vida prática, né? É importante saber, importante buscar, executar esses alvos, essas boas obras que Deus nos revela quando buscamos. Ele tem o desejo, como a gente leu ali. Ele quer nos dar esse conhecimento, sabedoria, para a gente conhecer e poder, dado os planos, os propósitos do Senhor, a gente executar, né, aquilo que Ele tem proposto para a nossa vida. A gente andar com Ele em qualidade de vida. Né? Em Efésios, por exemplo, quanto à vontade do Senhor, há um versículo muito forte, inclusive, né, Efésios 5,17, que diz: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Há uma versão que diz: não sejam loucos, busquem conhecer a vontade do Senhor. Então é um mandamento ali. Todo esse processo que a gente está vendo é um mandamento de conhecer a vontade do Senhor, buscar a vontade do Senhor, porque fazendo a vontade do Senhor vamos agradar a Ele, agradando a Ele estaremos acessando ali a vida abundante no Senhor. Agora, a gente pode fazer isso, né? Se está na palavra, a gente entende que pode, mas Deus nos fala muito mais através da palavra, né? Embora possa parecer difícil, incrível, porque agradar, quando a gente diz agradar a Deus, a gente está dizendo agradar aquele que criou o universo, ao santo dos santos, ao único que é digno de todo poder, de toda honra, de toda glória. Então a medida ela é bem confrontante para nossas vidas, né? Mas quero dizer uma verdade para você: nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. E isso não é frase de efeito. Isso está em 2 Pedro 1,3. Pedro diz, como Pedrinho, como diz minha esposa, diz: temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Então estabelece essa verdade na sua vida. Temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Nós podemos viver essa vida que agrada a Deus. Nós temos tudo. Nós temos essa capacitação no Senhor, né? Mas cabe a cada um, a mim e a você, utilizar essa capacidade, utilizar esse poder para fazer isso. Estou lembrando que essa semana minha esposa estava ouvindo uma palavra da Ana Mendes, e ela dizia, né, que Deus nos dá sabedoria. Ela estava traduzindo alguém, dizendo que Deus, a palavra diz que a gente pede sabedoria e Deus nos dá. Deus nos dá sabedoria. Porém, muitos de nós, muitos da igreja, não têm usado a sabedoria, entendendo que Deus tem dado a sabedoria, mas nós não temos, não estamos conseguindo usar a sabedoria do Senhor. A gente está tendo sabedoria no Senhor, mas está usando uma sabedoria do mundo. E eu vou lhe dizer um caso recente, assim, que a gente conversou aqui. Nesse momento de pandemia, coronavírus, por exemplo, a gente ouve muita coisa. A gente ouve do pastor A ao pastor B várias coisas. E por incrível que pareça, tem gente que fala preto e gente que fala branco. Os dois estão dizendo que estão falando em nome do Senhor. Tem um que está falando uma coisa totalmente diferente da outra. E de uma ponta a outra temos várias nuances. Mas o Espírito é um, a sabedoria é um. Alguém não está sabendo entender aquilo que está sendo revelado pelo Senhor. Então há uma sabedoria que está disponível e ela não está sendo exercida. Esse é um exemplo que nós conversamos recentemente, temos percebido, e outras coisas nessa área, né? Então Deus nos dá sabedoria, sim. Nós precisamos também
buscar no Senhor como utilizar essa sabedoria, como viver com essa sabedoria, né? Com cuidado para falar, com cuidado para viver. Lembrando que a sabedoria de Deus ela é diferente da sabedoria do mundo, né? Ainda hoje estava lendo que algumas pessoas estudam a Bíblia e estudam técnicas, outras coisas e aplicam nas igrejas, mas aí pega e bota um versículo, né, como tentando respaldar coisas do mundo com a palavra. Nós temos que aplicar a palavra, plenamente a palavra, nas nossas igrejas, na nossa vida, ela que vai nos dar direção sempre. Então nós temos essa capacidade para agradar a Deus, para viver essa vida, como Pedro diz, nós temos tudo que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. E qual seria essa capacidade? O que nos capacitaria a viver essa vida que agrada a Deus? A capacidade se chama graça. O poder de Deus que opera em nossas vidas para que possamos agradar ao Senhor é a graça do Senhor. A graça é um dos fundamentos mais importantes da palavra, se não for o mais importante, né? Porque ela é importante para a nossa salvação e também é importante como vivemos a nossa salvação. Efésios diz, né, versículo famoso, pela graça sois salvos. Então existe a graça salvadora, ela nos alcançou e nos colocou no reino de Deus. Escreveu nosso nome no livro da vida, através da graça. A graça da salvação nos alcançou. Não é pelas obras, não é aquilo que fazemos, não é nada disso. É a graça do Senhor. Estar nesse caminho também não é a graça do Senhor. Salvação pela graça do Senhor. Como me mantenho no caminho? Pela graça do Senhor. A salvação vem pela graça. E como é a graça na nossa vida pós-conversão, né? A graça nos alcança, nos salva, nós éramos pecadores, Deus provou o seu amor enviando Jesus, nós conhecemos, cremos, aceitamos, recebemos Jesus como seu Salvador, a graça salvadora nos alcançou, escreveu o nosso livro da vida e agora como ela opera em nossas vidas após esse momento? A graça é o poder que nos concede, que nos é concedido para viver a vida de salvação. A graça é o poder que nos é concedido para viver a vida abundante. Nós vamos ver aqui, né? O original no grego é caris, né? É um famoso favor imerecido, né? Mas é um favor feito sem expectativa de retorno, né? Você faz alguma coisa e não espera, né? Então essa é a graça. É um favor feito sem expectativa de retorno. Você faz e pronto. Para você ver como é uma expressão do amor de Deus. Simplesmente te amou. Estava perdido, você nem ligava para o Senhor e Deus te amou. Antes que você... Deus te amou. Essa é a expressão grande do amor de Deus, é a graça do Senhor, né? De graça Ele te amou e te ama, né? Então essa é a definição mais, né, junto com alguns versículos de Romanos, Gálatas, Efésios, essa é a definição mais tradicional da graça, a graça salvadora, a graça que nos remeteu, né, nos transladou do reino de trevas para um reino de luz. Graças a Deus, glórias a Deus que Ele fez isso em nossas vidas. Nós não tínhamos nenhuma condição, não merecemos e não conseguimos, jamais conseguiríamos fazer isso, não tinha nada que pudéssemos fazer. O Senhor fez, pela graça nós somos salvos, né? E uma outra definição, agora mais profunda também, que é retirada do termo graça, né? Nos diz que a graça é uma influência divina no coração daquele que serve a Deus, com reflexo na vida daquele que serve a Deus. É uma influência divina, é um poder divino, né? O bom, né, a Bíblia tem
essa peculiaridade. As palavras, elas são carregadas de expressão, né? Às vezes uma palavra comum, ela tem um significado amplo, né? Eu tenho lido um livro com letras do hebraico que tem significados tremendos, né? Então, e a graça também tem esse alcance, né? Uma influência divina no coração daquele que serve ao Senhor, com reflexo na vida, né, da pessoa, como a gente viu na igreja primitiva, né? Lembra que eu falei lá que eles tinham dificuldade de quê? De o pessoal achar que ele era humano, eles achavam que eram super-heróis, que eram deuses. Paulo é Deus, Pedro eles faziam tantas coisas, a sombra de Pedro curava. Cara, o pessoal olhava para ele, esse cara é Deus. Ninguém imaginava que tem o sol da justiça sobre a vida, não. Achavam que ele é Deus. A igreja primitiva tinha esse poder de impactar, tinha esse reflexo, a influência, poder tão grande sobre a vida deles que havia esse reflexo, né, diante da comunidade. Lembra que eu li para vocês em Atos 5, a igreja era tida em autoestima, em grande conceito, grande admiração estava sobre a igreja naquela época. Como é que está a nossa vida hoje? Como é que estão nossas igrejas hoje? Estamos bem aquém disso. Vamos ser sinceros, estamos bem aquém. Precisamos nos ajustar muito nos caminhos do Senhor, com a vontade do Senhor, com o poder do Senhor sobre as nossas vidas, né? Inclusive Paulo, com essa questão da graça sobre a nossa vida, queria que você atentasse para isso. Paulo e alguns apóstolos, alguns livros, são muito enfáticos nisso, né? Paulo está sempre dizendo, né, além da graça, né, salvadora, ele continua a afirmar que nós recebemos os benefícios, nós somos salvos pela graça, recebemos os benefícios da salvação pela graça. Ele repete isso algumas vezes, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Você leu isso na Bíblia, né? E ele escrevia para as igrejas, ele escrevia para a salva, e ele desejava que essa graça estivesse sobre a igreja, mais graça estivesse sobre a igreja. Tiago diz, ele nos dá graça e mais graça. Quer dizer, a graça ela pode ser aumentada, porque é o que Tiago diz. E mais ainda, Pedro ele joga isso lá na estratosfera. Pedro diz o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A graça não somente pode ser aumentada, como ela pode ser multiplicada em nossas vidas. Olha o quanto eles desejavam isso para a igreja. Eles estavam cuidando, pastoreando aquelas igrejas ali. Se os apóstolos desejavam isso e oravam, né, por mais graça sobre as igrejas, é porque a graça é fundamental, né, é extremamente importante, né, para nossas vidas enquanto vivemos. Não apenas a partir da salvação, e ela nos alcançou e agora a gente dá um jeitinho para viver. Não, o jeitinho para viver é a música do Gilberto Gil. Não tem essa de jeitinho para viver, é vida em abundância, vida em abundância, vida em abundância, é isso que Deus quer para nós. Esse é o plano, é um plano extraordinário, é uma vida em abundância. Assim, nós conseguiríamos viver essa vida em abundância, essa vida em plenitude, essa vida plena, de maneira a cumprirmos os planos de Deus, os planos extraordinários de Deus, conforme a gente leu em Efésios, né? Então nós temos esses planos extraordinários de Deus, temos uma vida abundante de Deus estabelecida. Deus estabeleceu essa vida para nós, os seus filhos, né? Quero que você pense nisso, que a graça, esse fundamento importante da nossa vida, que nos alcançou, que nos redimiu, a graça que gostamos de falar, ela deve e pode ser buscada, né? Nós cantamos aqui, a tua graça me basta, a graça do Senhor te basta.
A graça do Senhor te basta, ela tem te dado poder para viver, tem te dado poder para superar o pecado, tem te dado poder para cumprir os propósitos de Deus, tem te dado poder, você tem entendido que a graça do Senhor está disponível para você, porque é de graça, não tem esforço, não tem esforço. Sim, nós devemos ler a Bíblia, a motivação do nosso coração é pelo amor ao Senhor. Mas é a graça que vem sobre as nossas vidas e nos alcança, e nos transforma, e nos faz mais dependentes do Senhor, mais amando mais ao Senhor, e por amar mais ao Senhor vou orar mais, vou ler mais a palavra, e vou jejuar, e vou testemunhar, e vou pregar, vou amar, vou compartilhar, vou ofertar mais, vou falar mais do amor das pessoas, porque a graça é que nos transforma, é pela graça que somos transformados. Não tem esforço meu, não tem uma coisa que eu posso fazer se Deus não me capacitar para alcançar. Se eu quiser ser mais generoso, se eu quiser ser um melhor pregador, se não for a graça, eu vou fazer o melhor seminário. Se Deus não operar na minha vida com a mão dele de graça e misericórdia, não vai acontecer. Ele me capacita a isso. E na capacitação dele, eu cumpro o propósito dele. Conhecendo a vontade do Senhor, como nós lemos, vamos agradar ao Senhor e viver essa vida abundante que o Senhor tem para nossas vidas. Então, é o desejo dele que a gente tenha acesso e alcance, mais do que o acesso que nós já temos, nós alcancemos essa vida abundante no Senhor. Ele nos capacita a conhecer a vontade dele, que nos permite agradar ao Senhor. Pela graça nós somos capacitados a cumprir essa vontade, e isso estabelece em nós essa vida que Jesus falou em João 10:10. Tenho vida para vocês, vida em abundância. Né? Sabe que essa vida, né, a sua vida, uma vida única, uma vida especial mesmo. Tá? De modo algum, você pode pensar que você é mais um na multidão, é um qualquer, um acidente de percurso. Não, você não é um meio de bilhões nesse mundo, né? Deus, ele tem um propósito na sua vida. Antes que você nascesse, ele escreveu lá os planos dele para a sua vida. Busque ao Senhor esses planos, busque ao Senhor o propósito dele na sua vida. Viva essa vida em abundância que ele tem para você, porque é só na vontade dele que vamos viver essa vida em abundância. Fora isso, é qualquer outra coisa. É no centro da vontade do Senhor. Ele vai corrigindo, vai tirando os carrapichos de uma área, vai tirando os carrapichos de outra, e nós vamos começando a viver várias áreas da nossa vida, até a nossa vida poder estar inteiramente na presença dele, em plenitude, em alegria. Né? Nós não somos mais um perdido entre os milhões nesse planeta. Né? Tanta gente que Deus não está nem olhando para mim. Está sim. Ele olha e te ama. Não se sinta rejeitado, como eu falei lá. Deus te ama. Viva para agradar ao Senhor. Receba e busque. Peça ao Senhor graça. Mais graça ao Senhor. Mais graça para estabelecer as verdades na sua vida. Mais graça para vencer. Mais graça para viver, né, as dificuldades que temos enfrentado. Né? Esse Deus, ele te ama e quer realmente que nós tenhamos uma vida abundante. Uma vida abundante, ela vai confrontar a nossa vida em vários aspectos, né? Porque os nossos valores, as nossas ideias, a nossa mentalidade precisa ser mudada. Renovar a nossa mente para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que a gente possa se render ao Senhor
buscar ao Senhor a vontade dEle, nos caminhos do Senhor, na palavra, na leitura, na comunhão, né? Vamos interceder, orar, para que a gente possa se reunir novamente um com o outro, apertar, sentir o suor, o cheiro, pisar no pé do outro, mas adorar em comunhão, ouvir o louvor, gritar, dar aleluia alto, que a gente possa viver isso, buscar, interceda para que a gente viva isso. Então, acesse, sabe? Acesse pela graça. Estabelece isso no seu coração. Pela graça nós temos esse acesso. Então, busque, acesse essa vida abundante no Senhor, que foi conquistada por Jesus na cruz e deixou claro para a gente: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, que você receba essa palavra da graça do Senhor sobre a minha vida para ministrar para vocês. Receba essa palavra do Senhor no seu coração, estabelece essas verdades, procura viver, procura adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Não se canse, né, com a religiosidade, descanse no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, né, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Já no Antigo Testamento nós já vimos os reflexos da graça, né, os pontos da graça, né, confia no Senhor e o mais ele fará. Então, que você receba essa palavra do Senhor, confiando nele, que ele vai fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus.